Joana de Ângeles, no seu livro Conflitos Existenciais, porque até então nós estávamos falando do livro Vidas Vazias. Os vídeos passados refere-se ao livro Vidas Vazias, tratando sobre o tema muito interessante que nós trouxemos a você sobre a inveja. Né? Muito bem, dando prosseguimento ao estudo do livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles, raiva e transtorno emocional, ela afirma que a raiva tem duas vertentes de procedência. Olha que interessante, né? Porque a raiva é um acontecimento, né? Ela é um sentimento manifestado após um acontecimento, né? A primeira vertente, mais remota, segundo ela, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, quando mais soberbo e primário impôs-se onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderando os mesmos. Então veja bem, a pessoa, o espírito com má formação moral e espiritual, indivíduo soberbo, indivíduo que mandava e desmandava sem querer saber a ordem de quem foi, quem não foi, e assim por diante, mais soberbo e primário, né? Esse é o primeiro aspecto, a primeira vertente, né? Referente ao espírito, entende? A segunda, segundo ela, de procedência atual, ou seja, da existência presente, quando fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram-no à situação penosa, geradora de conflitos. Então, a pessoa, por sua vez, o primeiro vertente é a espiritual, coisas que ela traz do passado. O segundo é coisas da vida presente, da sua formação, do seu estado sociopsíquico, econômico, né? Onde ele, por sua vez, é empurrado a situações geradoras de conflito. Ele não sabe como se conduzir e aí desenvolve a raiva. A raiva, além de desenvolver por si, por não aceitar o que ele é, ele também desenvolve a raiva contra as pessoas com as quais ele convive, né? No primeiro caso, que é o espiritual, Joana se refere que existe um conflito ancestral que se encontra íncito como culpa, armando-o para constante alerta em mecanismo de autodefesa. O inconsciente impõe-lhe a tese falsa de que o mundo lhe é hostil e as pessoas encontram-se equipadas de valores para submetê-lo ao seu talante.
Então a pessoa não confia em absolutamente ninguém, não se relaciona com absolutamente ninguém devido ao grau de primarismo em que ele se encontra. O indivíduo não aceita a sua vida como é e, consequentemente, ele só vive no campo da raiva contra si próprio e contra um mundo hostil que ele faz parte. Então é uma pena a pessoa passar por esse tipo de estado. É um estágio e um estado total e completamente entristecedor. Só convivendo com uma pessoa dessa natureza é que nós podemos imaginar o quanto isso é entristecedor. A pessoa não tem sossego, né? A pessoa está sempre armada, sempre pronta para se defender, sempre pronta para agredir. O mundo lhe é hostil. No segundo caso, segundo Joana de Ângeles, origina-se uma especial disposição para a instalação do conflito de insegurança psicológica, desencadeador da raiva. Então, geralmente a pessoa que é insegura, ela se enraivece por ser insegura e por depender das pessoas que ela não confia, que não lhe agrada. Instalação do conflito de insegurança. A pessoa insegura é muito triste. Lembro-me um amigo muito querido, morador na cidade de São José do Rio Preto. Ele, quando mudou para São Paulo, ele ainda era novo, né? Foi na época das viagens para São Paulo, para fazer a vida, para constituir a vida, né? Mas ele era dotado de uma insegurança tamanha que ele quase voltou para trás, porque ele não confiava em si próprio, ele não acreditava que ele ia conseguir vencer. A princípio, olha que interessante, e que situação vitoriosa foi dada a ele. A princípio, ele se estabeleceu na casa de um tio, de uma tia, de um tio e de uma tia. Por sua vez, esses tios tinham duas filhas que já eram casadas e já tinham a sua vida formada. Esse tio, por sua vez, não teve um filho, entende? Então, ele foi transferido a ele todo um sentimento paternal. Esse sentimento paternal gerou na tia um ciúme incomensurável com relação às filhas. As filhas já não estavam mais com eles, mas o tio se relacionava tão bem com ele que começaram a se envolver. Isso foi na época que São Paulo estava construindo o metrô subterrâneo e aéreo, né? E eles trabalharam nessas desapropriações. E o relacionamento de tio e sobrinho foi muito grande, que se tornou quase pai para filho. E enciumou a tia, que invejosa, e fez com que ele saísse do apartamento. Mandou ele embora, não conhecia absolutamente nada em São Paulo, porque ele veio para morar com o tio.
foi autorizado a ir para São Paulo a morar com o tio, que o tio ia conduzi-lo para o trabalho, né? Mas a tia fez com que ele saísse. Nessa dele sair, ele ficou perdido, ele não conhecia onde que arrumar pousada, onde arrumar ganhando uma merreca, entende? Resumindo, a pessoa se tornou uma pessoa vitoriosa. Aquela atitude do tio fez com que ele destruísse a sua insegurança, amassasse a sua insegurança e jogasse no lixo, porque ele tinha que se virar. Ele tinha que se virar. E, do contrário, ele voltava para o interior de novo. Mas ele não queria, ele queria permanecer em São Paulo, porque o objetivo dele é ir para São Paulo, fazer um pé de meia e casar. E foi o que aconteceu. Ele venceu essa insegurança e conseguiu realizar o sonho tanto planejado. Voltaremos.